considerando a leitura da ata da sessão anterior. A ata da primeira sessão ordinária da segunda Câmara do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de janeiro de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, auditor convocado Sérgio Ricardo Maciel e a senhora procuradora Estela de Barros Lima Melo. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, solicitando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra ao senhor conselheiro, ao senhor auditor convocado e à senhora procuradora. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito, de seu voto de felicitações pela passagem do aniversário do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa, ocorrido no sábado passado. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos. TC 1822-2011, 17.959-2011, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acordos de número 001 a 003. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 9219-2009, 13.202-2009, entre outros relacionados com aposentadorias, aplicações de multas e pensões. Aprovados acordo de número 004 a 032. TC 12.741-2003, 10.628-2005, entre outros relacionados com contratos e convites. Aprovados decisões simples com prazo de 5 dias. TC 17.354-2003, 23.2010-2002, 19.82-2005, 260-2004 foram retirados de pauta. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente alertou a assessoria do conselheiro Anselmo Brito para tomar cuidado com relação a São Luís de Quitumbe, porque há entrada e saída de prefeitos. Com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse que gostaria que ficasse registrado em ata que não foi enviada a prestação de contas de São Luís de Quitumbe 2009, por isso as multas, solicitando que retorne ao seu gabinete para dar encaminhamento necessário. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra ao senhor conselheiro, ao senhor auditor convocado e à doutora procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o senhor conselheiro, o senhor auditor convocado e a doutora representante do Ministério Público de Contas para a próxima sessão no horário regimental. A prova foi domingo. Quem é o relator? Não sei. A prova foi domingo. Não sabe o que eu estou falando? Não, para a gente ter o mesmo procedimento. Depois não tem concurso do Estado. Vai ter o do Estado, vai ter o da... Quanto ao envio, eu não sei. Eu tenho que ver com o relator do Ministério, quem é o conselheiro relator. Não, tem que consultar a sessão de contados e convênios. Domingo, por favor. Mas a gente deu uma olhadinha. Quem é o relator? Desse ano do Ministério Público? Você colocou substituindo na redação. É porque Matéria. eu acho que fica assim tão... Desculpa, eu queria assim, é depreciativa a questão de constar numa instituição que devido a irregularidades, assim, uma coisa assim tão... Reiteradas. Está entendendo? Entendi. É só por causa disso, porque Não, é um documento formal, entendeu? Então tranquilo. Não que eu não reconheça, que eu não veja que seja assim. Não, entendeu? certo, então... É que é não, diferente. Aqui fica, Eu chegar no processo e dizer que é reiterada, que tem molecagem e tal, que é um documento. Não, entendi. Nesse sentido. É que você colocou substituindo em redação e eu coloquei que criar mais esse considerando. Mas beleza, então. Aí, rapaz, aqui tu é o conselheiro, você tem legitimidade para fazer. Aqui, ó, tudo aqui. Aí, contrato física é aquela questão. Então, aqui eu fiquei sem entender uma coisa, mas depois a gente viu. E no mais, agora eu tinha feito uma observação aqui, mas agora eu vi que você está pedindo para segurar também. Então, está colocando como obrigatório ter na internet. Não, já beleza. Aí,
Aí aqui eu só fiz uma ressalva. É 2000, agora 2012 estipulado. O 2012 é o mesmo. Coloca na forma do Ministério Público do Estado. Não, é Ministério Público do Estado. despesa de pessoal estiver aparelhada na forma. Eu coloquei adequada à forma da. E aqui eu coloquei que ficou só mais ou menos isso. Isso daqui que eu fiquei sem entender essa parte aqui. Dessa ressalva, você está salvando. Ministério Público Estadual, Oswaldo Gomes. É o contrato de risco. Então, Pronto, vai pro Sérgio. É do Sérgio. É do Sérgio. Chegou. E Sérgio, se solicitar a sessão de contrato do convênio, se veio o edital da contratação do concurso do Ministério Público Estadual, a prova foi domingo, se veio o contrato, se veio o edital para cópia para o tribunal. Deu entrada no tribunal para analisar, né? Se deu entrada. Se deu entrada, se está aqui. Se Essa entrada tem que. essa Pode até não suspender, mas tem que solicitar. Suspender não dá mais. Não, assim, suspender até analisar. Como eles viram que a gente estava impugnando muito concurso, a comissão de concurso lá, que era o procurador-geral Afrânio, o procurador-presidente do Afrânio, o procurador de justiça e outros 2 promotores, eles chamaram a gente para fazer a reunião. Aí a gente fez algumas sugestões para adequarem lá, e eles adequaram, tranquilo, foi contratada a COPEB, que é uma instituição boa, é a melhor do estado, né? E aí, aparentemente, a gente estava normal, mas a entrada aqui, a entrada aqui é obrigatória para o controle do tribunal. Não, mas é importante, repara só, a gente divulgar isso para mostrar que tem ministério, já que vocês participaram, a gente mostrar de alguma forma, viu, Anselmo, que houve a participação antes, inclusive, e que foi aprovado, entre aspas, vai trazer no plenário, mas que, por exemplo, ele dá uma olhada como relator e dá assim um ok e a gente bota isso. Porque com isso a gente mata o argumento do governo na hora que eu pedir, a gente mata da prefeitura de Maceió. E na sessão de amanhã, tomara que esteja, porque estando, o Sérgio pode amanhã trazer a plenária. Olha, ele está falando. Vem aqui, deixa eu me apagar. Só um minutinho. Que eu vou tomar conhecimento. Deixa eu te falar, ontem teve o concurso para para analista e técnico do MP estadual. Sim. Aí, uma das dificuldades que a gente está vendo é que os órgãos. A gente fez uma reunião porque eles viram que a gente estava combinando e eles, nosso concurso está seguindo nessa linha. Aí contrataram a COPEB, que nossa entender é a melhor instituição, da fundação da UFAL. Mas isso não desobriga eles do dever de remeter ao tribunal, para o tribunal analisar também a legado do caso. Isso daí que a gente fez para uma reunião entre MP estadual e MP de contas. Mas aí, como o senhor está como relator, aí verificar na sessão de contratos e convênios e remeter os processos. Se já tiver aqui, trazer até a sessão para ver se está nos ok até no... Para a próxima sessão? Você dá uma orientação na frente, como fazer, porque aí você dá uma orientação, que aí na sessão você faz a colocação pública, que antes da própria convocação foi discutido com o Ministério Público, aí obviamente você vai olhar se aceita ou não. Aceitando, eu como relator estou trazendo a informação, mas já estarei trazendo logo com o relato assim, sei lá, aí faz a decisão para aprovar em pleno, mas não tinha nada, algum óbvio que precisasse uma correção. Pronto. Por quê? Porque para a gente mostrar para a sociedade que nós estamos acompanhando, né? No próprio Ministério Público nós verificamos antecipadamente. Isso é que é importante. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento com o município dos estados e melhor, fazendo controle prévio. Com o ministro fazendo controle prévio. A sociedade vê que a gente está atuando antes mesmo da homologação do concurso. Tá certo? Isso aqui para eu verificar lá na diretoria de convênios e contratos e convênios. Precisa algum ato formal? Não, você liga lá e pede. Só para saber como é que é a Cláudia, Anselmo, voltou ela, que ela estava doente, estava na cirurgia. Então era a Liz, ou a Cláudia? Era a Cláudia. Ou Cláudia, que era chefe. Qual é o nome da outra? Liz Albuquerque. Liz? Ou Liz, pronto. Aí você diz assim, eu queria. Ela resolve muita coisa quando a gente pede. É melhor informal, não era formal. Tranquilo, tá certo? informando, não precisa ato. Nada, precisa nada. Tá certo? Tá ok. Em discussão a ata. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor convocado, Sérgio. De acordo, excelência. Aprovado. Está facultada a palavra ao senhor conselheiro, ao senhor auditor, ao senhor representante do Ministério Público que queira fazer uso da mesma.
Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vamos para a ordem do dia. Eu queria relatar o processo TC 13651, que é aplicação de multa ao gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura, senhor Marco Antônio de Araújo Firma, pelo não encaminhamento do apostilhamento do contrato celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura e a empresa construtora Queiroz Galvão, publicada no Diário Oficial de 25 de fevereiro de 2011. Processo TC 17640. Aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de São José da Laje, senhor Márcio José da Fonseca, pelo não encaminhamento do termo de rescisão de contrato com a empresa HR Calheiros e Companhia Limitada, publicado no Diário Oficial de 4 de março. Processo TC 164442 de 2011. Aplicação de multa ao gestor do FUNPREV do município de Colônia Leopoldina, senhor Josenildo Silva Barros, pelo não encaminhamento do balancete do FUNPREV do mês de junho de 2011. E o processo TC 16441 de 2011, ao gestor do FUNPREV do município de Novo Lino, Everaldo Alves Barbosa, também pelo não encaminhamento do relatório resumido do terceiro bimestre de 2011. Todos os processos aqui relatados estão pela aplicação da multa no valor equivalente a 50 UPFAL, que corresponde a R$ 810,50. B. Cientificar os gestores acima mencionados do inteiro e teor destas decisões para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado o pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, FUNCONTAS. C. Em alertar os gestores que o não pagamento das multas, ora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento das competentes ações de execução. D. Pela remessa destes presentes processos, a direção do FUNCONTA para cumprimento destas deliberações. Em discussão os processos relatados. Excelência. Pois não. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Queria só trazer aqui um assunto à baila. Na verdade, seguindo um processo de Vossa Excelência, no qual o senhor multa por não envio da rescisão do contrato. Eu também possuo processos e queria até firmar aqui nesta Câmara um procedimento, porque segundo a defesa do sancionado, ele não precisaria enviar essa rescisão ao tribunal, já que o tribunal a acompanha quando publicada nos meios oficiais. O meu entendimento, e eu acredito que é o mesmo de Vossa Excelência, que assim como ele manda o contrato, publica o termo resumido do contrato e envia ao tribunal, o meu entendimento, que a informação que o tribunal teria, que aquele contrato vai ser firmado ou foi firmado, também seria importante o tribunal ter essa informação dentro do tribunal de uma eventual rescisão daquele contrato. E era isso que eu queria trazer para nós firmarmos um procedimento único aqui na Câmara, que tanto o termo resumido da publicação do contrato como sua rescisão, elas devem ser enviadas para o Tribunal de Contas, pelo menos o entendimento desta segunda Câmara Deliberativa. Concordo, né? Com a palavra. A respeito dessa questão levantada pelo conselheiro Anselmo Brito, o Ministério Público também endossa esse mesmo entendimento, até porque a prática tem demonstrado que no tribunal os jurisdicionados são obrigados a enviar não só o contrato, mas os aditivos contratuais, sim, apostilamentos, tudo. E a rescisão, como é um ato que uma das formas de extinção do contrato, é um ato dos mais relevantes, mesmo porque aí o tribunal vai fazer o controle se dessa rescisão resultou algum ônus para o contratado ou a administração pública. Então, o entendimento é de que o termo de rescisão também deve ser remetido ao tribunal, assim como os aditivos e o contrato. Obrigado. Excelência. O senhor vai fazer isso, mas eu queria solicitar que essa nossa decisão da liberação ela constasse em ata, para que o processo nesse sentido, quando tiver qualquer defesa, qualquer recurso nesse sentido, nós citemos esta decisão aqui tomada nesta sessão deliberativa. Então, que conste em ata
Mais do que isso, eu queria que era uma cópia desta ata, com essa colocação e a decisão da segunda Câmara, que seja distribuído para todos os conselheiros, para que eles possam uniformizar, se assim entender, que eu acho que é um entendimento razoável e lógico, né? Ou, se não entender, a gente discutir no pleno. Mas que seja distribuída uma ata com essa observação, com essa aprovação da segunda Câmara, e a não ser que o auditor queira fazer alguma observação. Eu concordo também com o conselheiro Anselmo Brito, e eu penso que essa decisão deve ser também adotada pela segunda Câmara, porque é de suma importância para o controle, né, dos contratos administrativos que o tribunal tem a competência de fiscalizar. É isso, presidente. Então, como já já nesse processo nós estamos afirmando isso e concluindo pela aprovação da multa, pelo não encaminhamento, a gente já está afirmando a decisão e pelas colocações, colocando em votação. Aí, conselheiro Anselmo. Eu, como causador da reflexão, eu acho que é muito válido para o funcionamento desta Câmara, do Pleno e do Tribunal como um todo, este controle maior administrativo dos atos, vamos falar assim de uma forma genérica, públicos na contratação e ou rescisão. A discussão no Pleno é só virá acontecer se houver alguma discordância, para que a gente possa, então, aí decidir por maioria. Mas, a princípio, então, na segunda Câmara fica firmado. Então, em discussão, os processos. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência, presidente. Auditor Sérgio. Eu também concordo, Excelência. Então, aprovado. Pela ordem, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhor auditor-chefe, senhor procurador do Ministério Público de Contas junto a esta casa. Tenho também a relatar apenas dois processos de multas por não cumprimento de diligências. O primeiro deles é o processo 9743 de 2004, que cuida de um contrato entre o município de Monteirópolis e a empresa da Laval Limitada. Remetidos os autos para a Procuradoria Jurídica desta Casa, para a devida instrução e análise, verificou-se que não constavam do mesmo alguns documentos. Em essa situação, a Procuradoria entendeu por bem diligenciar, o qual foi acatado que, através do ofício PJT-CE número 639/2011, de 26 de outubro de 2011, aquela prefeitura tomou ciência em 11 de novembro de 2011, como se vê no aviso de recebimento, da diligência, e até o momento não foi atendida. Assim sendo, ela contrariou os normativos, essa conduta do gestor, do responsável em prestar as informações, contrariou os normativos desta Casa. Dessa forma, restou aplicada a multa de 50 PIFAUs, valor de R$ 810,50, ao gestor do município de Monteirópolis, Alagoas, além da multa, que em 5 dias remeta ou preste as informações solicitadas, sob pena de outro funcionamento em maior grau, que se dê ciência ao gestor desta deliberação, juntamente com a cópia da diligência solicitada e com a cópia do aviso de recebimento outrora recebido, que se remeta este processo ao FUNCONTAS para acompanhamento do pagamento da multa e que se alerte o gestor que o não pagamento desta multa ensejará o envio do processo, ou desta decisão, aliás, à PGE, a fim de ajuizar a competente ação executiva e que sejam enviados os autos também à Procuradoria Jurídica para acompanhamento da diligência requisitada. Tem o processo 9744, também de 2004, também trata de um contrato
entre o município de Monteirópolis e a empresa Berto Construção Limitada, também por descumprimento de diligência, como já tinha dito, que aquele ente tomou ciência também no dia 11 de novembro de 2011, através de AR, conforme consta dos autos, e até o momento não foi cumprida a diligência, contrariando, dessa forma, os normativos desta casa, tendo sido sancionado o gestor do município de Monteirópolis no valor de 50 PIFAUs, no valor de R$ 810,50, e os demais encaminhamentos citados no processo anterior, como o prazo de 5 dias para remeter ou fazer as devidas justificativas sob pena de uma sanção em maior grau, ciência da diligência da liberação com cópias da diligência do AR, remessa ao FUNCONTAS para acompanhamento no pagamento da multa, alerta ao gestor da possibilidade dessa decisão ser encaminhada à PGE caso não haja pagamento, e o envio do processo para acompanhamento pela douta Procuradoria Jurídica. Esses são meus votos, Excelência. Em discussão, esse processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrar a discussão e votação. Auditor, convocado Sérgio. Com o relator, Excelência. Aprovado. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, representante do Ministério Público. Excelência. Pois não, conselheiro Anselmo Brito. Eu só queria parabenizar Vossa Excelência e essa turma pela decisão hoje tomada de, pelo menos nessa Câmara, inicialmente unificar mais um procedimento aqui deste Tribunal de Contas. Parabéns, Excelência, parabéns a esta Câmara. Vou facultar a palavra. Antes de encerrar, eu queria até discutir em Câmara, porque é um assunto que vai ser, como é que vai ser a condução, até no relato que nós estamos fazendo, uns acordos, depois do dia 26, que dia 26 é a data limite para que entre em operação aquela solicitação do Ministério Público, posterior aprovação, onde o FUNCONTAS irá se comunicar ao gestor do ocorrido para o mesmo apresentar a sua defesa ou aceitar e pagar a multa. A gente precisa firmar como é que a gente vai, aqui nesse acordo, como é que nós vamos proceder, até para padronizar também, para que a gente tenha tenha a mesma padronização. Excelência. Eu queria escutar o conselheiro Anselmo Brito. Na verdade, acredito que ou o dia 26 ou 27 deste mês já estará em vigor a resolução normativa que trata do assunto. Eu falei 26, mas... eu também não tenho assim a data certa, mas é 26 ou 27 deste mês. Então, o órgão desta casa incumbido de fazer esta comunicação é o FUNCONTAS. Quando receber o processo no qual ou ser feito o processo no qual constar não ter enviado a este tribunal ou um contrato ou uma peça contábil, o FUNCONTAS comunicará ao gestor responsável para que se manifeste em 5 dias. Este se manifestando, o processo será encaminhado para o Ministério Público e daí de volta ao relator. Caso não haja essa manifestação, caso o gestor não se utilize deste direito constitucional que ele tem ao contraditório, à ampla defesa, aí sim o relator está apto a providenciar conforme seja do seu entendimento. Agora, veja bem, eu acredito, como é uma regra processual, todos os processos que forem feitos a partir do dia 26 ou 27 tem que se adotar esse procedimento, independente da sua data, ou processos novos ou eventuais processos antigos que estejam em estoque e que nós sabemos que não são poucos. Esse é o meu entendimento, e conforme o imposto da própria resolução. Pois não, pode falar.
Sobre essa questão aí, a gente discutiu com o conselheiro Anselmo antes, até porque eu também estava em dúvida a partir de quanto ia se findar esse prazo de 45 dias de vacatio legis, mas a orientação também que do Ministério Público, o entendimento é nesse sentido. Os 45 dias da vacatio legis, incluída acertadamente com proposta da conselheira Rosa, foi justamente para o gabinete dos conselheiros se adequarem a essa nova sistemática, de modo que os processos pendentes fossem dados vazões para julgar e, a partir dos novos, seguir o novo procedimento. Processos novos já devem seguir pelo FUNCONTAS essa sistemática. Processos ainda pendentes de julgamento que estejam conclusos com o relator aguardando decisão, o Ministério Público entende que também deve obedecer à nova sistemática. Como ressalvou o conselheiro Anselmo, trata-se de uma norma processual, e como uma norma processual tem eficácia imediata, independentemente do processo ter iniciado antes ou depois da sua vigência. Então, acredito que o tribunal vai ter que quanto a esses processos anteriores, retornar, reunir para decidir a forma como vai dar prática, na prática vai dar cumprimento a essa norma. Retornariam ali ao FUNCONTAS, o FUNCONTAS já expediria uma espécie de mutirão, expediria todas as notificações já desses processos e aguardaria, de acordo com a resolução normativa, vindo defesa prévia. Caso o gestor apresente a defesa, os autos evoluiriam ao Ministério Público para manifestação e parecer se aquela defesa procede ou não, e viria concluso ao relator para decisão na Câmara. Caso não apresente defesa, não há nem por que o processo ir ao Ministério Público. Por isso que a resolução foi feliz nesse ponto de já decorrido o prazo sem manifestação e direto ao conselheiro relator para pronunciamento no sentido de aplicação de multa nesse caso. Então vamos ver se a gente firma. Sérgio e o Anselmo, vamos ver se a gente pega, por exemplo, agora já não tem, dia 26 já não tem mais, essa seria a última, né? Eu não tenho realmente mais nenhum processo de multa no gabinete, não tenho, só que se chegar hoje, mas aí se chegar hoje eu vou ter que devolver, porque a gente não teria prazo suficiente para a próxima segunda-feira. A última sessão. Então, hoje se sobrou algum lá da relatoria do conselheiro Rinaldo, a gente tem o mesmo procedimento aqui para que a gente possa... agora, é importante, eu acho até para o início da funcionabilidade, não sei como é que faria, na verdade estou conversando para a gente raciocinar. Era importante a gente ter uma conversa com o pessoal do FUNCONTAS, para que, se há esse mesmo entendimento da resolução, para que a gente para a gente seguir uma coisa dentro do mesmo critério da coisa, e ela tende por exemplo, já saber que a partir de hoje, eu acho que já tem que fazer o comunicado. O que tiver lá, ela não vai encaminhar sem antes ter feito a comunicação, pelo problema que a gente só vai ter sessão no coisa. Então, para não estar indo e voltando, ele sabe, por exemplo, pelo menos o outro, porque também, todos, por quê? Porque se manda um hoje, não vai ter tempo de publicar para quarta-feira. Então, todos que tiverem a partir de hoje, já não tem que ir, ela tem que ir depois do comunicado. Então, eu até vou informalmente ir lá quando acabar a sessão aqui para tentar já esclarecer isso, e se vocês quiserem me acompanhar, para a gente fazer essa colocação, para que a gente possa, que haja um entendimento, para a gente não ter problema de perda de tempo com relação a isso. A palavra conselheira Anselmo. Recapitulando as palavras do Ministério Público, em termos práticos, não mais poderá vir a pleno, pelo menos a segunda Câmara, processo que não tenha sido já instruído dessa forma. E acredito que também da primeira Câmara, que vai se reunir na quarta, né, também talvez seria a última reunião na quarta. E todos teriam que seguir esse procedimental. Também queria trazer à baila uma lembrança que a unidade de referência, unidade padrão de referência estadual, ela a partir de janeiro deste ano, ela já sofreu um pequeno reajuste. Então, todos aqueles acontecimentos cujo fato gerador seja
acredito que tenha sido dia 10 da publicação de janeiro, daí em diante já tem que ser atualizado pelo novo valor da UPFAL. Excelência, mais uma vez, parabéns, que é a segunda decisão nesta Câmara e eu acredito que nós estejamos fazendo o correto, tenho a certeza. Com essa posição, e a comissão de plenário encaminhando a ata, isso, pelo menos para todos os gabinetes, e era bom isso para, por gentileza, eu queria, além dos gabinetes, encaminhar para a Procuradoria e para diretorias afins para tomar conhecimento do que foi ocorrido. Ok? Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, encerro a presente sessão, solicitando dos nossos conselheiros, auditor e o representante do Ministério Público para a próxima reunião de segunda-feira, no seu horário regimental.